De 4 em 4 anos, seleções de diversos países do mundo se reúnem para disputar a Copa do Mundo de Futebol. A competição foi criada pelo francês Jules Rimet em 1928, após assumir o comando da instituição mais importante do futebol mundial, a FIFA. Em sua origem, a Copa do Mundo foi criada com foco no futebol masculino. Apenas em 1991, uma competição feminina foi criada pela FIFA. A Copa do Mundo de Futebol Feminino já foi disputada 8 vezes, a próxima vai ser em 2023, e como grande campeão tem-se os Estados Unidos, seguidos pela Alemanha, Noruega e Japão. A primeira edição da Copa do Mundo de Futebol Masculino foi realizada em 1930 no Uruguai, contou com a participação de 13 seleções, e o Uruguai foi o grande campeão. Nas Copas seguintes, em 1934 e em 1938, a Itália foi a grande campeã. Porém, entre os anos de 1942 e 1946, a Copa do Mundo foi suspensa em razão da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Em 1950, o Brasil foi escolhido para sediar a Copa. Os brasileiros estavam entusiasmados e confiantes no título. Com uma ótima equipe, o Brasil chegou até a final contra o Uruguai. A disputa foi realizada no Maracanã, que havia sido recém-construído, e o Brasil precisava apenas de um empate. Porém, aconteceu o que parecia ser impossível, e o Brasil perdeu este jogo no Maracanã, com cerca de 200 mil espectadores, por 2-1. O Uruguai foi campeão da Copa de 1950. O Maracanã se calou e o choro tomou conta do país inteiro naquele ano. O Brasil, então, iria sentir o gostinho de segurar a taça de campeão do mundo em 1958, na Copa realizada na Suécia. Naquele ano, apareceu para o mundo aquele que seria considerado o melhor jogador de todos os tempos, jogando pela seleção brasileira, o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Apenas 4 anos depois da Copa da Suécia, o Brasil voltou a sentir o gostinho da conquista. Em 1962, no Chile, a seleção brasileira conquista pela segunda vez o título de campeão mundial na Copa de Garrincha, que foi considerado o melhor jogador daquela Copa. Em 1970, no México, com a equipe formada por excelentes jogadores, o Brasil conquista o seu tricampeonato, vencendo a Itália por 4-1. E ao tornar-se tricampeão mundial, o Brasil conquista o direito de ficar com a posse definitiva da taça Jules Rimet. Após o título de 1970, o Brasil entra num jejum de 24 anos sem ganhar nenhum título. A vitória volta a acontecer em 1994, na Copa sediada pelos Estados Unidos. Numa final emocionante contra a Itália, disputada nos pênaltis, o Brasil se torna tetracampeão mundial de futebol masculino. 4 anos depois, o Brasil voltaria a disputar uma final contra a França, mas não obtendo o mesmo sucesso, né? A França leva aí a vitória e se torna campeã do mundo. Em 2002, na Copa do Mundo do Japão, Coreia do Sul, liderada pelo goleador Ronaldo, a seleção brasileira conquista o pentacampeonato numa final contra a Alemanha, em que o Brasil vence por 2-0. Em 2006, a Copa do Mundo foi realizada na Alemanha e a Itália foi campeã contra a França numa disputa nos pênaltis 5-3. Em 2010, pela primeira vez na história, a Copa do Mundo foi realizada no continente africano, tendo como sede a África do Sul. 2014, quem lembra? Enfim, o Brasil volta a sediar a Copa do Mundo depois de 64 anos. A expectativa era espantar aquele fantasma do Maracanaço lá em 1950, né? Porém, na semifinal, no Mineirão, o Brasil é derrotado pela Alemanha, pelo placar histórico, que ninguém esquece, né, gente? Não tem como esquecer, infelizmente. Apaga aí, apaga
Tem como apagar essa história? Tem como reescrever a história? Não tem, né? Se tivesse. Enfim, a Alemanha consagrou-se grande campeã, disputou a final contra a Argentina e ganhou aí de 1-0, tá? Seguimos. Por último, a Copa de 2018 foi sediada na Rússia e a França foi a grande campeã, venceu a Croácia num placar de 4-2. Então, gente, as primeiras Copas do Mundo, de 1930 a 1978, contaram com, no máximo, 16 participantes. A partir da edição de 1982, a competição passou a receber 24 seleções, formato que se estendeu até 1994. Em 1998, criou-se o formato atual, que consta com 32 seleções, e a partir de 2026 a Copa do Mundo contará com 48 seleções. Você sabia? 2022, sede no Catar, na Península Arábica, lá no Oriente Médio. Como é que você tá? Você vai assistir os jogos? Você já está torcendo pelo Brasil? O Brasil vai ser hexacampeão. Beijo, gente. Obrigada por ter ficado até o final. Deixa teu comentário, se inscreve no canal. Manda pra aquela galera, né? Quem não sabe ainda a história da Copa do Mundo. Aproveita e faz a fé, né? Dedinhos cruzados. Vamos torcer pelo Hexa.